Você já entrou dentro da sua própria casa e sentiu que alguma coisa estava diferente? Como se o ambiente estivesse pesado, silencioso demais. Como se uma presença invisível estivesse sugando a paz aos poucos. Há pessoas que começam a perceber isso através de pequenas coisas. Discussões sem motivo, noites mal dormidas, cansaço constante, tristeza repentina, portas que antes se abriam e agora parecem travadas. E o mais assustador é que muitas vezes tudo isso acontece em silêncio, porque nem toda batalha espiritual chega fazendo barulho. Existem ataques que entram pelas frestas da alma. Eles não anunciam sua chegada. Apenas começam a enfraquecer lentamente a alegria da casa, a união da família, a esperança do coração. E talvez hoje você tenha clicado neste vídeo porque, no fundo, sente que algo precisa mudar espiritualmente dentro do seu lar. Mas escute isso com atenção agora. Deus não trouxe você aqui por acaso. Hoje nós vamos levantar uma poderosa oração de libertação e proteção através da intercessão de São Bento. E tudo aquilo que foi plantado contra sua paz será arrancado pela raiz. Toda inveja escondida, toda negatividade silenciosa, toda seta espiritual lançada contra a sua vida perderá a força diante da luz de Cristo. E antes de começarmos esta oração, eu quero te fazer um convite de fé. Escreva agora nos comentários: minha casa pertence a Deus. E também coloque os nomes das pessoas que você deseja proteger hoje. Seus filhos, seu casamento, seus pais, sua família. Porque quando você declara pela fé, você fortalece espiritualmente essa muralha de proteção. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Histórias Bíblicas. Porque todos os dias nós fazemos aqui correntes de oração capazes de fortalecer almas cansadas, restaurar casas abaladas e reacender a esperança de quem já estava quase desistindo. Agora permaneça comigo até o final, porque existe uma oração muito forte que poderá transformar completamente a atmosfera espiritual da sua casa hoje. Música. Muitas pessoas perguntam: por que tudo começa bem na minha vida, mas depois trava? Talvez você também já tenha vivido isso. Uma oportunidade aparece, mas desaparece de repente. Um relacionamento começa em paz, mas depois surgem conflitos inesperados. Os planos parecem promissores, porém algo sempre impede que avancem. E o pior é quando nem mesmo existe uma explicação lógica. Você tenta seguir em frente, tenta permanecer forte, mas sente como se carregasse um peso invisível nos ombros. A mente fica cansada. O coração perde a paz. A casa, que deveria ser um lugar de descanso, começa a parecer espiritualmente sufocada. E sabe o que poucas pessoas entendem? Existem raízes espirituais que trabalham em silêncio. A inveja é assim. Ela nasce muitas vezes no olhar de alguém que observa sua felicidade sem conseguir suportar sua luz. Pessoas que sorriem por fora, mas desejam sua queda por dentro. E quando essa energia negativa encontra uma brecha emocional ou espiritual, ela tenta se instalar lentamente. No começo quase ninguém percebe, mas aos poucos o ambiente muda. A alegria diminui, as discussões aumentam, o sono desaparece, o medo aparece sem motivo, até a esperança parece enfraquecer. É como uma raiz escondida crescendo debaixo da terra. E quanto mais a pessoa alimenta tristeza, medo, desânimo e pensamentos negativos, mais essa raiz tenta se aprofundar. Mas hoje, essa raiz será arrancada. Porque existe uma autoridade espiritual poderosa na intercessão de São Bento. Um homem de oração, discernimento e coragem espiritual. São Bento não apenas afastava o mal, ele enxergava aquilo que estava escondido. Ele percebia armadilhas invisíveis. E através da cruz sagrada, quebrava toda a influência das trevas. Por isso sua medalha se tornou conhecida no mundo inteiro como símbolo de proteção espiritual. E neste momento, pela fé, nós vamos levantar essa proteção sobre sua vida também. Então, se puder, feche os seus olhos por alguns segundos. Respire profundamente
E imagine sua casa sendo envolvida pela presença de Deus. Imagine uma luz dourada entrando pelas portas e janelas. Uma luz viva, forte, serena. Uma luz que alcança cada cômodo da sua casa, até os lugares onde ninguém consegue enxergar. Porque diante do Senhor, nada fica oculto. Agora imagine São Bento caminhando espiritualmente dentro do seu lar. Em uma das mãos ele carrega a cruz sagrada. Na outra, o livro da Palavra de Deus. E por onde ele passa, a escuridão perde força. Toda a energia negativa começa a recuar. Toda a opressão começa a cair. Toda a presença maligna perde autoridade diante da luz de Cristo. Então declare comigo agora, com fé: a cruz sagrada seja minha luz. Mais forte: a cruz sagrada seja minha luz. Que essa luz entre agora dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua família. Onde houver tristeza, que a luz de Deus entre. Onde houver medo, que a luz de Deus entre. Onde houver inveja escondida, que a luz revele e destrua agora. Pela poderosa intercessão de São Bento, eu declaro neste momento: toda raiz espiritual de inveja começa a secar. Toda palavra negativa lançada contra a sua vida perde força agora. Toda a energia de destruição enviada contra a sua família é quebrada neste instante. Eu corto agora toda a raiz que tentava destruir sua paz. Eu corto toda a raiz que tentava adoecer sua mente. Eu corto toda a raiz que tentava travar suas finanças, seus caminhos e seus projetos. E enquanto esta oração acontece, algo começa a mudar espiritualmente dentro da sua casa. O peso começa a sair dos seus ombros. A atmosfera começa a clarear. Porque quando Deus entra, a escuridão não consegue permanecer. Música. Continue em espírito de oração. Este é o momento onde aquilo que estava escondido começa a ser exposto diante da luz do Senhor. Respire profundamente mais uma vez. E imagine agora uma muralha de proteção sendo levantada ao redor da sua casa. Nenhuma inveja atravessa essa muralha. Nenhuma palavra de derrota consegue ultrapassar essa proteção. Nenhuma força das trevas encontra espaço onde Deus habita. Então declare comigo: retira-te, Satanás. Mais uma vez, retira-te, Satanás. Você não tem autoridade sobre esta casa. Você não tem espaço nesta família. Você não tem direito sobre esta vida. Toda raiz maligna plantada em silêncio está sendo arrancada agora desde a origem, para que nunca mais volte a crescer. Toda inveja lançada contra sua saúde perde força agora. Toda palavra de derrota lançada contra seus sonhos cai por terra. Toda tentativa de separação dentro da sua família é quebrada pelo poder da cruz de Cristo. Agora pense nas pessoas que você ama. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais. Imagine uma luz celestial envolvendo cada um deles neste instante, como se Deus estivesse colocando um escudo espiritual sobre cada pessoa da sua família. E veja espiritualmente uma espada de luz cortando toda discórdia, toda negatividade, todo peso invisível que tentava entrar dentro do seu lar. Porque onde antes existia aperto, Deus está trazendo alívio. Onde existia medo, Deus está estabelecendo segurança. Onde existia tristeza, Deus está derramando paz. São Bento, com tua santa medalha, protege agora esta casa. Que nenhuma armadilha do inimigo prospere. Que nenhum veneno espiritual encontre espaço neste lar. Que toda maldade enviada seja impedida antes mesmo de chegar. Porque esta casa pertence ao Senhor. E onde Deus habita, o mal não consegue permanecer. Agora diga comigo: minha casa é território de Deus. Mais forte: minha casa é território de Deus. Neste momento eu declaro espiritualmente um selo santo sobre sua vida. Eu selo sua porta com a proteção do Altíssimo. Eu selo sua mente contra pensamentos de derrota. Eu selo suas finanças para que o devorador não encontre acesso. Eu selo seu coração para que a esperança nunca morra dentro de você.
E eu selo sua família para que nenhuma divisão destrua aquilo que Deus uniu. Música. Agora imagine sua casa completamente cercada por anjos do Senhor. Uma muralha viva de luz. Nada entra sem a permissão de Deus. Nenhuma escuridão encontra espaço. Nenhuma inveja consegue permanecer. E se puder agora, toque em uma parede da sua casa ou faça o sinal da cruz e diga com fé: este lugar pertence ao Senhor. Ao declarar isso, você muda espiritualmente a atmosfera da sua casa. As regras mudam. A paz entra. A presença de Deus é estabelecida. Mas preste atenção nisso. A proteção espiritual precisa ser fortalecida todos os dias, porque o mal tenta voltar. Ele procura brechas através do medo, da raiva, da tristeza e da falta de oração. Por isso, sua fé precisa permanecer acesa. A oração é como uma muralha. Quanto mais você ora, mais forte ela fica. Quanto mais você busca a presença de Deus, menos espaço o inimigo encontra. Chega um momento em que a escuridão simplesmente desiste, porque existe luz demais dentro da sua casa. Então não abandone sua vida espiritual. Continue orando. Continue buscando a Deus. Continue fortalecendo seu lar na presença do Senhor. Porque a constância transforma uma bênção momentânea em uma vida inteira de proteção. E eu quero que você saiba de algo importante agora. Você não está sozinho nesta batalha. O céu luta ao seu lado. Os anjos do Senhor estão sendo enviados sobre sua vida neste instante. E São Bento intercede por você diante de Deus. Por isso, a partir de hoje, olhe para sua história de forma diferente. Aquilo que estava sugando suas forças foi arrancado. A raiz foi cortada. O terreno foi limpo. E agora, Deus começa a plantar paz onde existia sofrimento, esperança onde existia medo, luz onde existia escuridão. Antes de encerrarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Se esta oração tocou seu coração, escreva agora nos comentários: eu estou blindado pela proteção de Deus. Porque quando você declara pela fé, você confirma espiritualmente aquilo que recebeu hoje. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Histórias Bíblicas e ative o sininho, porque todos os dias nós levantamos aqui uma poderosa corrente de oração e proteção espiritual. Talvez este vídeo tenha chegado até você exatamente no momento em que sua alma mais precisava. E agora, para selarmos esta oração, faça comigo o sinal da nossa vitória. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siga em paz, protegido, guardado, blindado pelas mãos de Deus. E nunca se esqueça, quando a luz de Cristo entra, nenhuma escuridão permanece.